Olá! Nesta videoaula, vamos falar sobre figuras de construção. As figuras de construção são figuras de linguagem que se constituem como desvios em relação à estrutura convencional da frase. O objetivo é atribuir destaque significativo, ênfase estilística ao texto. As principais figuras de construção são elipse, zeugma, assíndeto, polissíndeto, pleonasmo, anacoluto, silepse, hipérbato e anáfora. Elipse. A palavra elipse vem do grego eleipsis e significa supressão de uma ou mais palavras em uma proposição. A elipse consiste na omissão de um termo que pode ser compreendido, subentendido por meio do contexto. Vejamos um exemplo. Na minha estante, discos antigos e livros. Note no exemplo que há a supressão do verbo haver. Zeugma. A palavra zeugma vem do grego zeugma e significa vínculo, tudo que serve para juntar. A zeugma consiste na omissão de um termo citado anteriormente, a fim de evitar repetição. Vejamos um exemplo. Eu gosto de laranja e de pera também. Note no exemplo que a palavra gosto foi suprimida, mas pode ser subentendida. Em alguns casos, uma vírgula vai indicar a supressão, como no exemplo seguinte. Ana comprou uma revista, Pedro um livro. Assíndeto. A palavra assíndeto vem do grego assúndetos e significa não unido, sem conjunção. O assíndeto consiste na omissão ou ausência de conjunção coordenativa entre as palavras, termos da oração ou entre orações de um mesmo período. Vejamos um exemplo. Vim, vi, venci. O assíndeto também é chamado de parataxe. Polissíndeto. A palavra polissíndeto vem do grego polissíndetos e significa que contém muitas conjunções. O polissíndeto consiste na coordenação de várias palavras por meio da repetição de uma ou mais conjunções. Vejamos um exemplo. As ondas vão e vêm e vão e são como o tempo. Uma frase de Lulu Santos. Pleonasmo. A palavra pleonasmo vem do grego pleonasmos e significa excesso, superabundância, amplificação. O pleonasmo consiste no emprego superabundante de palavras ou expressões, um excesso, redundância de termos no âmbito das palavras. Vejamos um exemplo. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Essa aí é uma frase do Chico Buarque. O emprego de palavras em excesso é legítimo nos casos em que busca enfatizar ou realçar o que está sendo expresso. O pleonasmo também é chamado de tautologia. Anacoluto. A palavra anacoluto vem do grego anakoluton e significa sem sequência. O anacoluto consiste num período iniciado por uma palavra ou locução seguida de uma pausa e outra oração. A oração seguinte não se integra sintaticamente à primeira, mas está ligada a ela pelo sentido. Vejamos um exemplo. Eu, porque sou mole, você fica abusando. Uma frase de Rubem Braga. Sintaticamente, a oração é truncada, mas em termos de sentido, é aceitável. Silepse. A palavra silepse vem do grego sulepsis e significa ato de tornar em conjunto, de unir. A silepse consiste numa concordância figurada. Tal concordância se dá segundo um significado implícito das palavras ou por intenção do autor, e não de acordo com as regras gramaticais. Vejamos um exemplo.
O problema é que os dois queremos comemorar o aniversário no mesmo dia. A silepse pode ser de número, de pessoa ou de gênero. Hipérbato. A palavra hipérbato vem do grego hiperbaton e significa inversão. O hipérbato consiste numa transposição ou inversão da ordem tradicional das palavras numa oração. Vejamos um exemplo. Do tamarindo a flor abriu-se há pouco. Uma frase de Gonçalves Dias. Anáfora. A palavra anáfora vem do latim anáfora e significa repetição. A anáfora consiste na repetição de um termo no início de um verso ou frase a fim de ampliar a expressividade. Vejamos um exemplo. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Um texto de Manuel Bandeira. Nesta videoaula, falamos sobre figuras de construção. Eu espero que você tenha compreendido. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Para saber um pouco mais sobre o assunto, convido a visitar o nosso blog portuguesestudodirigido.blogspot.com.br. Para acompanhar as publicações e as novidades do projeto, convido você a curtir a nossa página no Facebook, Português Estudo Dirigido, e essa videoaula e as anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Um abraço e até a próxima!